Seminário de transição que vem se realizando desde ontem, ele é já fruto, consequência de uma iniciativa que começa em 2025 para discutir um dos temas que vem ganhando relevância nesse debate da transição do modelo de produção, muito mais centrado aí na questão dentro da porteira, por assim dizer, né, o sistema de produção em si, que é o avanço dos bioinsumos, né? Ou seja, não só a produção, a circulação, a transformação e o consumo. E isso por si só envolve múltiplas dimensões. Nós estamos falando de um relacionamento direto com a natureza, com a conservação e incidência sobre biodiversidade, sobre qualidade de solo, de água, etc. e tal, até o outro extremo, né, que envolve o acesso, envolve as políticas, as garantias, a logística e os próprios modelos tecnológicos, o conhecimento, os atores envolvidos, ou seja, é muito complexo. Então, nessa perspectiva, nós estabelecemos que deveríamos, então, fazer um encontro para discutir esta lógica mais completa. A rede de sistemas agroalimentares sustentáveis, ela pode ser definida, concebida como uma propriedade emergente de uma convergência estabelecida em um conjunto de redes sociotécnicas do Rio Grande do Sul e que também abraçam outras regiões que não só o Rio Grande do Sul, né? Essa construção coletiva, ela vem de um sentimento compartilhado, de um propósito compartilhado entre essas redes sociotécnicas e as entidades que a compõem, de uma compreensão de que os desafios colocados no campo da alimentação, da saúde, do meio ambiente, em geral os desafios da sociedade planetária, eles são de ordem multidimensional, né? E que uma amarração, vamos dizer assim, dessas várias dimensões, ela se desenha a partir dos sistemas agroalimentares, né? Eu tenho sustentado a ideia de que a gente chegou numa encruzilhada, né? Essa encruzilhada é revelada pelo grande problema que a humanidade se defronta, que são as mudanças climáticas, né? E isso tem enormes custos, tem enormes efeitos, especialmente sobre a produção de alimentos. A expectativa são de que, se continuar o aquecimento, vai cair o rendimento dos cultivos, vai cair a qualidade e os espaços rurais vão se tornar cada vez mais complicados do ponto de vista do trabalho humano. Então a gente tem que mudar. Os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, eles são uma proposta que surge num contexto de uma sociedade cada vez mais urbanizada, de pessoas cada vez mais preocupadas com a sua saúde, preocupadas com as dietas, né? E de agricultores que querem produzir de forma diferente, conforme eu vinha dizendo. Então, nesse contexto, é que a gente está discutindo as possibilidades de construir essas alternativas. A ideia da rede dos sistemas agroalimentares sustentáveis, ela é uma rede de redes, né, do qual busca agrupar, então, o que cada rede que está discutindo os sistemas agroalimentares está proporcionando de conhecimento e também de aglutinação de agricultores que estão produzindo alimento, de espaços de distribuição e processamento de alimentos e também do processo de consumo dos alimentos. Uma grande preocupação que a gente tem com esta rede é poder proporcionar não somente conhecimento sobre sistemas agroalimentares sustentáveis, como também aglutinar práticas que estão sendo desenvolvidas no Rio Grande do Sul, de relação entre o processo de produção e o processo de consumo. Então, mais do que nunca, precisamos dar respostas preditivas e que possam, de fato, nos ajudar, né, construir novos caminhos e soluções para uma agricultura que seja mais inclusiva, mais justa e em mais equilíbrio com o ambiente, com os biomas brasileiros. E aqui, especialmente, com o bioma Pampa. Desafios complexos exigem soluções coletivas. Essa é a agenda do encontro de hoje. Buscar essas soluções coletivas para um mundo mais inclusivo, justo e sustentável.
E o tema que nos une é a perspectiva da saúde única ou de uma só saúde, né? E obviamente que quando nos surge a oportunidade de discutir isso numa lógica de saúde única que pressupõe de que não existe saúde se não só as pessoas, mas o ambiente, os animais e as plantas também tiverem saudade, ou seja, a saudabilidade numa perspectiva integral e sistêmica, isso nos abriu uma oportunidade de uma cooperação, né? E que tem redundado, inclusive, na participação da Fiocruz nesse seminário e no desenho de projetos que estamos tratando para que a gente possa chegar nos territórios construindo a partir desta lógica, né? Foi para mim uma honra esse convite, poder conviver com tantas pessoas, com tantos especialistas na área de agroecologia, de forma a pensar o que é esse caminho de transição agroecológica, né? É uma oportunidade para aprender, uma oportunidade para compartilhar, é uma oportunidade para pensar e fortalecer qual é o papel da saúde única nesse processo. Quer dizer, concretizar significa que esse conjunto de redes consiga responder o desafio e estabelecer uma governança entre essas redes com saberes tão distintos e para buscar atender uma complexidade da própria área que se está tratando.